A visão celestial, o espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, é a leitura do texto sagrado, para Deus falar conosco, para Deus nos iluminar dentro de sua palavra. Capítulo 119, versículo 105 de Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Essa palavra iluminará a sua vida, iluminará seu coração, iluminará a sua casa, iluminará a sua família. Essa palavra falará no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, e os laços do inimigo, as obras do inimigo serão desfeitas pelo poder dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso primeiro a seguir, é a leitura do texto sagrado. Quem encontrou o texto sagrado, grite glória a Deus! Vamos falar sobre esse arrebatamento do apóstolo Paulo. Foi arrebatado até o terceiro céu, e Deus teve encontro com ele para mostrar-lhe o paraíso, o local onde os santos vão morar. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Oremos a Deus. Deus falará conosco agora, através de sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha falar no nosso coração por sua palavra. A tua palavra é tremenda, a tua palavra é santa, a tua palavra é divina, a tua palavra é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E essa palavra o Senhor pode liberar ao meu coração. Essa palavra do Espírito Santo pode falar ao meu coração. Ó Deus e Pai, venha falar conosco agora, pelo dom do Espírito Santo, que seja manifesto aqui nessa tarde, o dom do Espírito
verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem dotado do poder dos dons do Espírito Santo, dotado da graça do Espírito Santo. E Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, o que eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi através da revelação de Jesus Cristo. Paulo tinha um contato íntimo com Deus, que o próprio Espírito Santo manifestava a sua vontade, manifestava o seu querer, manifestava as suas obras através de visões e através de revelações. Deus, segundo a sua palavra, não de hoje, mas desde o Antigo Testamento, Deus sempre revelou o oculto e o escondido. Daniel capítulo 2, versículo 22. Eu sou o Senhor que revela o profundo e o escondido. Conheço aquele que está na luz e conheço aquele que está nas trevas. Sempre Deus operou no profundo. Sempre Deus revelou as obras ocultas. E para o apóstolo Paulo também, Deus tinha de revelar o oculto na vida dele, porque ele foi levantado por Deus como um defensor da fé. Ele foi levantado por Deus como um batalhador da fé. O próprio Paulo disse, Filipenses 1,16, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Então ele tinha que ter um contato íntimo com Deus. Ele tinha que ter um contato íntimo com o Senhor, para que ele pudesse combater o mal, para que ele pudesse combater as hostes de Satanás, para que pudesse combater as forças das trevas. O homem não combate as forças das trevas com seus estudos, com seus cursos, com suas faculdades, com sua sabedoria, porque as coisas do Espírito Santo são discernidas pelo próprio Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 13 de 1 Coríntios, porque eu ensino, disse Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo. Ensina! As coisas do mundo, do pecado, com a sabedoria humana, porque a nossa sabedoria humana, ela perece, sabedoria divina, ela permanece, que discerne o oculto, discerne o escondido. Capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios, o Espírito Santo penetra todas as coisas e penetra até nas profundezas de Deus. Então Paulo, ele recebeu as revelações e as visões do Senhor, porém ele não se gloriava, ele não tinha exaltação, não tinha inchaço, não tinha uma prepotência para dizer que Deus revela mais para mim, Deus fala mais para mim, Deus me usa mais, eu sou mais sábio, eu tenho mais visões, eu tenho mais revelações. Não, Paulo falou que não convinha que ele se gloriasse. Ou seja, a vanglória destrói muita gente, a exaltação destrói muita gente. A Bíblia diz que Salomão falou em Provérbios 16, a altivez do espírito procede a ruína e a queda. Quantos hoje se exaltam pelas coisas que recebem, se exaltam pelos dons, se exaltam porque cantam bem, se exaltam porque pregam bem, se exaltam porque tem uma boa dicção, uma boa didática, ele passa a se exaltar. Ele acha que é o bom, ele acha que é o bom pregador, é o bom cantor, é o bom ensinador, que ora com revelação, que prega, que Deus levanta muitos enfermos, então ele começa a se gloriar. Porém na palavra, capítulo 4, versículo 5 de Tiago, diz a palavra que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça àqueles que forem humildes. A graça, pode dar daquele que tiver a humildade. O próprio Cristo em si, ele tinha humildade. Por isso que o Pai se alegrou nele e deu o testemunho do Filho na hora do batismo. Quando Deus, ele vê que o homem não tem exaltação, que o homem não tem prepotência, ele dá testemunho do seu Filho, ele dá testemunho do seu servo, para que todos compreendam que naquele vaso ele encontrou humildade, que naquela vida ele encontrou obediência, encontrou humildade. Capítulo 3, 17 de Mateus, Jesus estava sendo batizado e o Pai falou: esse é meu filho amado, em quem me
comprado, porque Cristo tinha uma vida humilde. Deus derrama graça apenas àquele que for humilde. Pode ser eu, pode ser você. Para ter a graça de Deus, o primeiro ponto, nós temos que ter humildade aqui e em todos os lugares que nós andarmos, porque a graça de Deus foi derramada em quem for humilde. Deus não bate o soberbo, mas a graça aos humildes. Capítulo 23, versículo 12 de Mateus: aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus humilha. O passo para a exaltação de Deus é a humilhação. Você imagina um homem, Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento e não tinha exaltação nenhuma. Não tinha soberba nenhuma. Escreveu mais da metade do Novo Testamento e não tinha exaltação nenhuma. Porque pelo tamanho das cartas dele, deduz-se ser mais que a metade, tem cartas muito pequenas. Ele não tinha exaltação. E ele diz mais aqui. Aí ele começa a contar de um homem, que era ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não quis se incluir. Eu fui arrebatado. Eu conheço o homem. Ele estava falando de si. Que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que é arrebatamento? Arrebatamento ele tem dois sentidos. Existe o arrebatamento coletivo, que é a bendita esperança que a igreja está aguardando. A Bíblia chama arrebatamento de mistério. O evangelho, ele é feito de mistério. O evangelho, ele é recheado de mistérios. Existem vários mistérios que são pregados na Bíblia Sagrada. O arrebatamento também tem um mistério. Capítulo 15, 51 e 52 de 1 Coríntios. Grande é o mistério. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta tocará e seremos transformados. Arrebatamento coletivo, que o seu corpo abatido, que o meu corpo abatido, os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de nossos olhos. Isso a Bíblia chama de glorificação. Qual é a glorificação dos santos? É quando haver a transformação do corpo. Esse seu corpo abatido, cheio de enfermidade, seu corpo com dor nas mãos, dor nos pés, problema nos ossos. Quando o mistério do arrebatamento acontecer em minha vida e em sua vida, nós vamos receber outro corpo. A glorificação de nossos corpos, a redenção de nossas vidas, para ter um corpo de glória, um corpo transformado, e não o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21 de Filipenses, diz a palavra: porque eu aguardo novos céus em que habito a justiça. A nossa cidade está nos céus, e Deus transformará esse meu corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Esse mistério vai acontecer. Isso se chama redenção do corpo. Romanos 11, 23. Toda a criação geme e aguarda a redenção do corpo. Qual é a redenção do corpo? O arrebatamento será a glorificação dos corpos dos crentes. Por isso o crente tem que ter santidade no corpo, porque ele vai ser glorificado no corpo. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20: glorificai, pois, a Deus em vossos corpos que pertencem a Deus. Quando ele for transformado, a Bíblia diz: os arrebatamentos coletivos serão desaparecimentos, algo repentino, que os crentes vão sumir. Como o arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias foi repentino. Ninguém conseguiu agarrar Elias, ninguém conseguiu segurar Elias. O carro de fogo desceu, separou Elias e Eliseu, segundo Reis capítulo 2, versículo 11. Os dois foram separados, e a Bíblia diz que um redemoinho de glória desceu dos céus. Elias entrou no redemoinho.
fogo. Não foi na carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou Elias e Eliseu. Os anjos passaram no meio dos dois. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Quando Elias foi tirado e impelido para outro lugar, a glória de Deus desceu e arrebatou Elias. Então esse é o arrebatamento coletivo. Para não abrir e piscar de olhos. Mateus 24, 27. Como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, a fé de ser a vinda do Filho do Homem. É isso que eu estou esperando. É isso que você está esperando. Porém, existe outro também. Um arrebatamento individual. Um arrebatamento que a pessoa, ela como que morre por alguns segundos. Ela cai no chão por alguns segundos como morta. E Deus tira o espírito e a alma do corpo dela para ter um particular com Ele. Porque dentro de nós tem um espírito e tem uma alma. Isso nós chamamos de homem interior. O seu homem exterior é o seu corpo. São seus dedos, são seus olhos, são seus órgãos. É seu homem exterior. O homem interior está dentro de você, está dentro de mim. É a sua alma, é o seu espírito, o meu espírito e a minha alma são os nossos homens interiores. O que é morte? Morte é separação. Quando a pessoa morre, separa da família, separa dos parentes, separa do esposo, da esposa, separa dos bens, separa de tudo, porque ocorreu uma separação. A palavra morte significa separação. Quando a pessoa morre, ela é separada. Não tem jeito. O homem não pode se livrar da morte. Todos vão morrer um dia. O homem só se livra da morte quando ele aceita Jesus, que ele passa da morte para a vida. Porém, mesmo assim, o sofrimento humano, da família, dos parentes, dos conhecidos, os sofrimentos vão acontecer. O arrebatamento individual. Vocês já escutaram muitos casos de arrebatamento. De pessoas que Deus leva até o céu ou leva até o inferno, porque Deus quer ter uma obra com aquela pessoa lá. Deus quer falar com aquela pessoa lá. E assim aconteceu com Paulo. Paulo, ele diz aqui, eu não sei se foi no corpo, eu não sei se foi fora do corpo. Porque a experiência é tão tremenda que ele não tinha palavras para explicar. Ele não tinha palavras para descrever a experiência de Deus arrebatar uma pessoa. Então ele falou, não sei se foi no corpo, não sei se foi fora do corpo, ele não tinha expressão. Paulo, Espírito Santo tira a alma, o espírito de Paulo, Paulo fica como morto. Porque o seu corpo é vivo, meu corpo é vivo, por causa da alma e do espírito que estão dentro dele. 35:18 de Gênesis, está indo-lhe a alma do corpo, porque morreu. Quando a alma sai do corpo, a pessoa cai morta. Morreu. Capítulo 2, 26 de Tiago. O corpo sem o espírito está morto. Porque a vida do corpo é o espírito. Saindo então, a pessoa cai, começa a ficar roxa, começa a ficar com os olhos roxos, começa a ficar gelada, porque a pulsação, o espírito de vida, a alma e o espírito saíram daquele corpo. Então a pessoa fica... Muitos acreditam nisso. Muitos pregam a doutrina materialista, que pregam que o homem morre, acabou tudo. É igual cortar o pescoço de uma galinha. Morreu, acabou. Não é assim não. Não pense assim, que é o diabo que está colocando isso na sua cabeça. O homem que não cuida do seu futuro, ele está num perigo terrível. O homem que não tem cuidado do que vai acontecer amanhã, ele está correndo perigo. Não pense assim não. Já viu uma dessa de feita pregar? Não, isso aí, essa doutrina aí, é a doutrina do espiritismo. Já se viu que sua alma vai viver, seu espírito vai viver. Isso é a mesma coisa do espiritismo, que nada. Isso é conversa lá da sua igreja. Não é conversa não. Não é conversa. A morte não é o fim de tudo. Essa é a doutrina materialista. Essa é a doutrina dos pregadores materialistas, das seitas materialistas que não creem no homem interior, no sobrenatural de Deus.
nossas próprias vidas. E essa palavra aqui, ela prova o contrário. Ela prova, essa palavra, ela prova que o homem tem vida após a morte. Ela prova que o homem continua vivo após a morte. Seja aqui, seja em outro país, continua vivo. Não tem como escapar disso. Ou eu me preparo agora, depois da morte não posso me preparar mais. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. O homem interior, capítulo 4, 16 de 2 Coríntios. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Paulo é levado até o terceiro céu. Mas, por que três? Seriam 3 céus. Por quê? Porque na verdade na doutrina bíblica existem apenas 3 céus. Não são 7 céus, são 3. 7 céus eram a mitologia do judaísmo. Eram os livros apócrifos do judaísmo. O que é um livro apócrifo, pseudepígrafo? São livros falsos, que não têm a inspiração do Espírito Santo. Existem muitos livros que foram escritos e não foram incluídos na Bíblia. Só no Novo Testamento, Evangelho de Barnabé, Evangelho de São Pedro. Quantos foram escritos, porém não foram colocados aqui, porque não eram livros inspirados por Deus? E os livros da literatura judaica que diziam que existiam 7 céus. Porém, Paulo mostra na revelação bíblica que existem apenas 3 céus. 3. O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu dos pássaros. É o céu das estrelas. É o céu onde você vê o sol. É o céu onde eu vejo a lua. É o céu onde os aviões sobrevoam. Esse é o primeiro céu. É o firmamento. É chamado na Bíblia Sagrada de firmamento. Capítulo 19, versículo 1 de Salmos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse é o primeiro. Porém, existe outro céu. O segundo céu. E esse que é uma batalha terrível. Porque nós estamos aqui no mundo material. E nós não temos ideia do que acontece, o que está havendo agora, nesse exato momento, no mundo espiritual. Nós estamos aqui em oração. Você está em sua casa ouvindo em oração, se escutando a mensagem, se está glorificando a Deus. Nós estamos glorificando a Deus aqui, mas nós não temos ideia, nem eu e nem vocês, da luta espiritual que está no segundo céu. A luta dos demônios contra a oração do povo de Deus. A luta dos demônios para impedir que o evangelho seja pregado a toda criatura. A luta dos demônios para entrar nos governos e fechar a porta da palavra para que o povo não venha se salvar. A luta dos demônios para acabar com as famílias, separar os casais. A luta dos demônios para bolar artifícios, para bolar meios de comunicação, para acabar com a juventude, para acabar com as igrejas, para acabar com o povo de Deus. Então o diabo fica sempre tramando o meio. Enquanto nós estamos aqui, o diabo não para de trabalhar, os seus demônios também não. A luta espiritual no segundo céu é terrível, porque o segundo céu é o céu dos anjos caídos. É o céu onde fica o quartel-general de Satanás. O quartel-general de Satanás não é no inferno. Não é o quartel-general do diabo. É no segundo céu. Capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Porque não temos de lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra... Agora, Paulo vai descrever a hierarquia demoníaca. A hierarquia, os escalões demoníacos. Temos de lutar contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade, nos lugares onde
igreja está na terra ainda. Lugar celestial é o céu. Lugar celestial é justamente as alturas. Onde é esse lugar celestial que tem o esquadrão demoníaco? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes da maldade, nos lugares, nas regiões celestiais. É lá. O diabo tem um quartel-general dele. É de lá que ele fica querendo impedir a nossa oração. É lá que a nossa oração, é por isso que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, que os anjos eles descem para recolher a nossa oração. Eles descem com uma salva de ouro na mão, os anjos. Vocês estão orando aqui, eu estou orando aqui, tem um anjo do nosso lado, colocando a nossa oração dentro de uma salva de ouro. O anjo sobe com a salva. E a nossa oração se transforma em perfume, se transforma em incenso perfumado. O anjo coloca ao lado do altar de Deus e Deus ele sente a nossa oração como um perfume. Por isso que o anjo vem com a salva para proteger. Porque se as nossas orações subissem em palavra, os demônios iam tentar impedir essas orações muito pior do que já querem impedir. Então o anjo vem, porque o anjo vai subir, e mesmo assim tem luta espiritual. Quantos anos você está orando? Quantos anos eu estou orando? E aquela luta espiritual não acaba. Mas agora quando a gente orar, nós temos que ter sabedoria na oração. Senhor, queima todo impedimento no segundo céu. Todos os demônios que não querem deixar o anjo com a salva de ouro subir. Que o teu Espírito Santo mande fogo. Que o teu Espírito Santo mande glória. Que o teu Espírito Santo mande poder. E queime esses demônios. Derrote esses demônios. Em nome de Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 2. É que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Está escutando? Segundo o príncipe das potestades do ar, que opera agora nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar, o quartel-general do inimigo de nossas almas, é o segundo céu. É lá. Por isso que Davi falou, aliás, o salmista falou, Salmo 91, de setas que voam, ficam voando. O inferno, segundo a localização da Bíblia, o mundo invisível dos mortos. Porque o inferno mesmo é o lago de fogo. Ele é o verdadeiro inferno. É lá. É o lago de fogo, capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está besta o falso profeta, e ambos serão atormentados para todo sempre. Agora, existe um tipo de inferno prisão. Uma prisão temporária, chamada Hades, chamada Seol. O que é Hades? Hades é grego, Seol é hebraico. Seol e Hades significam o mundo invisível dos mortos, que está debaixo da terra. Essa terra que você pisa, essa terra que eu piso, o Hades, o Seol, o mundo invisível dos mortos, a prisão até irem para o verdadeiro inferno, em espírito ou de corpo, onde vão ranger os dentes, é debaixo da terra. Capítulo 15, 24 de Provérbios, para entendimento do sábio, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno, do Seol, que está embaixo. Está embaixo. Então, se são setas que voam de dia, nós oramos assim no Salmo 91, setas que voam de dia, como que a seta vai voar debaixo da terra? Pensa nisso daí. Aleluia! Como que a seta vai voar debaixo da terra? Se o quartel-general do diabo for no inferno, como muitos falam, como vai voar debaixo da terra? Não, tem que voar nas alturas. Só pode ser no céu. É lá que é o quartel-general de Satanás. É lá que ele está tentando acabar com a igreja. E o último céu que Paulo diz, o terceiro, Paulo diz aqui que é o paraíso. Joguei batata ao paraíso, que é o terceiro céu. Na verdade, o terceiro céu é o paraíso onde
está o trono da glória. Onde está o lugar onde os querubins louvam a Deus. Onde tem o canto dos serafins. Onde tem o canto celestial, o coro celestial, louvando a Jesus Cristo em bendito Redentor. É lá. É lá que a Bíblia diz que os louvores são mais altos do que muitas águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 2 e 3, diz que os anjos ficam tocando harpa. E o louvor mais alto do que o som de muitas águas. É lá, o terceiro céu, onde está a sua casa, onde está a minha casa. Porque assim Jesus prometeu, capítulo 14, versículo 1 ao 3 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você tem morada eterna, morada celestial. É lá que o jardim não murcha, as flores do céu, elas não se murcham. As flores aqui, você precisa aguar. As flores do céu não precisam de água. Capítulo 1, versículo 4 de 1 Pedro. É uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu. As flores do céu não se murcham, não precisam de água. Elas vivem brilhando para a glória de Deus. Lá que nós vamos pisar nas ruas de ouro. Nas ruas de ouro, o muro de jaspe. Tem um rio que sai do trono, sai debaixo do trono de Deus. Capítulo 46, versículo 4 de Salmos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Lá o terceiro céu, os serafins cantando. Capítulo 6, 3 de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os serafins rodeando em cima do trono louvando. Capítulo 89, versículo 1 de Salmo, a Bíblia diz que Deus é entronizado entre os querubins. É lá que é o terceiro céu, onde o homem não pode chegar com as suas próprias pernas, onde o homem não pode chegar com as suas próprias obras, onde não vai entrar quem está no pecado, não vai entrar quem não se converteu. E Paulo disse que ouviu palavras inefáveis que nem consegue contar. Você imagina, irmão, a conversa do céu. Nós estamos entojados com esse mundo. É tanta conversa que até arrepia o nosso corpo. Conversa de moralidade, até dos próprios crentes. Uma conversa imunda, uma conversa feia, que Deus não tem se agradado coisa nenhuma. Mas as palavras do céu, Paulo falou que ele nem consegue contar, são inefáveis. Você imagina a conversa do céu. Não tem conversa de pecado nenhuma, não tem conversa na vida do outro, não tem conversa de falar que o outro caiu. É só conversa santa. Quando você no céu conversar com Abraão, eu no céu conversar com Isaac, com Jacó, nós conversarmos com os apóstolos, os profetas, isso vai ser conversa linda, conversa inefável, conversa maravilhosa, conversa ungida, santificada. Você que está me escutando, você quer morar nesse céu? Em nome de Jesus Cristo eu quero fazer o apelo para você, que você quer ter parte com esse Deus, você quer ter parte com esse céu, com o terceiro céu, que é o trono da glória, onde espera os remidos, espera os santos, os anjos louvam, onde Deus espera todo homem que aceitar o seu Filho e andar em obediência à sua palavra, em obediência ao seu evangelho, a sua doutrina. E agora, quero chamar aqui à frente, você que ouviu essa palavra, e você, amado ouvinte, toma uma decisão com Deus aí agora, em sua casa, de aceitar Jesus como o único Salvador de sua alma. Não há salvação sem Jesus, não há salvação sem Deus, não há salvação sem a aceitação do Filho de Deus como único Salvador. Eu quero pedir às obreiras
que vão até as almas, chamá-las para virem à frente, para aceitarem Jesus como Salvador. As irmãs obreiras, você que está me ouvindo, perdeu a esperança, perdeu a razão de viver. Hoje, você pode habitar nessa terra, no reino do céu. Não há violência, não há perturbação, não há dor, não há pecado, não há problema. Hoje você está passando um vendaval em sua vida. Problema no lar, problema na família, problema no casamento. Jesus tem a solução para você. Já bateu em tantas portas, procurou tantos caminhos para tentar alcançar o perdão, a salvação, e não tem encontrado. Tem feito despachos, ido a centros espíritas, procurado em outras religiões e não tem encontrado a solução de seus problemas. A Bíblia Sagrada nos diz a respeito do homem aceitar Jesus como único Salvador. Capítulo 1, versículo 12 de João, disse Jesus: e todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no meu nome. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador, ele é tão somente uma criatura de Deus. Não é filho de Deus ainda, porque filho é aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo. Filho é aquele que aceita a obra do Calvário. Filho é aquele que aceita a obra do Gólgota. E agora, em nome de Jesus Cristo, Jesus está lhe chamando para a salvação. Como você está sendo tocado por Deus, está sendo tocado pelo céu. Sua vida nas drogas, sua família lhe abandonou, os parentes lhe abandonaram, os pais lhe abandonaram, porque você se tornou um usuário de drogas, ou porque está na bebida alcoólica, ou porque está no cigarro, ou porque está na prostituição, e você não consegue ter paz em sua vida, você não consegue viver, você não consegue ter felicidade. Porém, hoje aqui, Jesus tem poder para salvar a sua alma. Jesus tem poder de salvar todos aqueles que a Ele se chegam a Deus. E viva interceder por Ele. Se aceitar Jesus, a sua vida será transformada, a sua vida mudará, os seus caminhos mudarão, porque o Filho de Deus entrará em sua vida e tornará um filho e dará testemunho também de sua alma. Oricanda la basúria, todos em pé agora, em nome de Jesus Cristo. E você que está me ouvindo em sua casa, chegue perto agora de seu rádio. Chegue agora, pertinho de seu rádio, para aceitar Jesus como Salvador. E você desviado do caminho do Senhor, volte também. No segundo céu, é uma luta espiritual muito grande. É uma luta dos demônios contra a sua vida, porque você não tem sido feliz. As portas têm sido fechadas para você por causa disso. Lá no segundo céu, o diabo fica lançando seta para lhe derrubar, fica lançando seta para acabar com a sua vida. Quantas vezes você planeja tantas coisas e essas coisas não vão para frente? O segundo céu é o quartel-general de Satanás. Lembre-se até de Daniel. Ele estava esperando a resposta de Deus e os demônios impediram aquele anjo de trazer a resposta para Daniel. E o anjo ficou parado lá até de reforço, porque é lá que é o quartel-general de Satanás. Porém, hoje aqui, o céu está ao seu favor. Hoje aqui, o exército divino, ele está para te ouvir, para te ajudar. Aceite Jesus. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Oricanda la basúria, decanda la basíria, anda la basúria. Levante as mãos agora. Você está aceitando Jesus como Salvador da sua alma, está aceitando Jesus como Salvador de sua vida, para ter a salvação, para obter a vida eterna na presença de Deus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.